Olá, turma. Então, hoje iniciaremos a unidade 2, sendo que era para ter iniciado na semana passada, mas alguns alunos não fizeram as questões de matemática e aí ficamos um pouco atrasados, tá bom? Só explicando. Então, unidade 2, lição 8, temos o texto Guaraná, lá na página 94, tá bom, turma? Então, não se percam, quem tem o livro, abre e acompanha na página 94, que diz o que, turma? É um texto do Guaraná. Então, diz assim: Guaraná. Guaraná é o fruto do guaranazeiro, um arbusto trepador originário do estado do Amazonas, de folhas trifoliadas, isto é, compostas de 3 partes ou folhos. Tem flores pequenas e alvacentas. O guaraná é uma cápsula, ou seja, um fruto seco que se abre quando maduro, deixando escapar as sementes. Suas sementes possuem substâncias excitantes, chamadas xantinas. Foram os índios maués que iniciaram o cultivo da planta. Eles descobriram que suas propriedades estimulantes ajudavam-nos a realizar os trabalhos físicos mais cansativos. Preparavam então uma bebida, moendo primeiro as sementes até formar uma pasta. Essa pasta era moldada na forma de bastões, que eram postos a secar. Em seguida, raspavam-se os bastões com lixas feitas com língua de peixe, pirarucu, sendo o pó resultante dissolvido em água. Difusão e aproveitamento econômico. Os primeiros viajantes brancos que chegaram ao Amazonas nos séculos 16 e 17 interessaram-se pelo Guaraná. Pouco a pouco, seu cultivo se estendeu por toda a Amazônia. Os bastões passaram a ter também outras formas, como as de bonecos ou animais, e se tornaram objetos de comércio não só no Brasil, como nos países limítrofes, como o Peru e a Bolívia. Na parte amazônica da Venezuela, por exemplo, existe uma outra bebida semelhante chamada cupana. Com o mesmo nome, Guaraná, fabricam-se também refrigerantes engarrafados que são distribuídos por todo o Brasil. O sabor dessas bebidas, entretanto, é quase sempre acrescentado artificialmente, né, turma? Turma, classificação científica. O guaraná ou guaranazeiro é um arbusto trepador da família do Simpotimbó, Sapindaceae, do gênero Paulínia, espécie P. cupana. Foi quase um trava-língua. Nossa, que palavra difícil. Turma, então, após a leitura, eu aconselho vocês a lerem o texto também, novamente. E então faremos a página 95, questão primeira. Iremos responder letra A, B, C e D, tá bom? Apenas, tá bom? Página 95, primeira questão. Vocês irão copiar as perguntas no caderno de vocês e estarão respondendo embaixo. Lembrando de separar uma linha de cada pergunta. Letras legíveis que deem para compreender, tá bom? Então, essa é a atividade da página 95. Turma, agora a página 97. Vocês irão responder a questão do ponto 7, que diz o quê? Procure no texto, escreva e explique qual é a regra de acentuação para. Então, vocês irão lá no texto do Guaraná, vocês irão procurar essas palavras que ele vai descrever abaixo, né, na letra A, B e C. Depois vocês irão pesquisar quais são as regras de acentuação. Turma, é um trabalho que vocês podem estar pesquisando na internet ou consultando o livro de vocês, porque já vimos isso em outras aulas. E aí vocês também podem ou consultar o livro ou consultar a internet para essa pergunta, tá bom? Então, letra A. 4 palavras monossílabas tônicas acentuadas. Ok? Já expliquei isso. B. 5 palavras oxítonas acentuadas. Também já expliquei. Letra C. 7 palavras
proparoxítonas. Essa que é a mais fácil ainda. Então vocês irão no texto e irão procurar essas questões lá, tá bom? Qualquer dúvida pode mandar que eu estarei respondendo. Continuando na página 97, turma, você lembra da maneira correta de ler os números romanos? Isso é o ponto 8. Vocês perceberam que no texto Guaraná existem elementos de números romanos lá? Pois é, então agora iremos fazer essa atividade. Turma, então observando o quadro abaixo, podemos ver que existem a forma da escrita e a forma da leitura, não é isso? Então vamos à escrita. Papa João Paulo II. Então observe como se escreve, né, com o algarismo romano na parte de cima e como é lido na parte de baixo. Leitura: Papa João Paulo II. Entenderam? Observe o quadro do lado. Século 20. Como é escrito, né, em algarismo romano e como se lê, século 20. Turma, se usados em nomes, os números romanos até 10 são lidos como numeral original, ok? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e o décimo. Após o décimo, já não podemos usar os ordinais, e sim os numerais cardinais, que começam 11, 12, 13, 14 e aí vai seguindo, tá bom? Então observem esse detalhe. Então vamos ao quadro abaixo. Vamos ver a escrita de Carlos III. A escrita o terceiro é colocado em algarismo romano. Porém na leitura como fica? Carlos III. Já do outro lado temos o que? João 23. Observem que já não estamos mais usando os numerais ordinais, e sim os cardinais. João 23. Deu para observar? Ficou alguma dúvida? Então é assim que se faz. Turma, então para consolidarmos, que eu sei que vocês aprenderam, se alguém tiver dúvida vai perguntar, claro, vocês irão responder a letra A e a letra B, tá bom? Letra A diz assim: procure no texto uma frase com números romanos. Escreva a maneira correta de ler essa frase. Então, observem que vocês têm dois exemplos do quadro acima. Porém, as frases que ele pede são do texto do Guaraná, tá bom? E letra B, escreva a maneira correta de ler cada frase, tá bom? Então, vocês irão fazer essas duas. Turma, página 99, questão 11. Anota aí, marca no livro de vocês qual a questão deve ser feita hoje. Tá bom? Então, assim como essas outras que eu avisei, vocês devem marcar no caderno de vocês para ficar bem mais fácil na hora que vocês estiverem fazendo. Essa daqui é para fazer hoje, essa aqui não é para fazer hoje. Então, a organização mental de vocês. Então, nós, turma, iremos falar sobre o quê? Sobre conjunções. Conjunções, o que é, professor? São termos, né, da língua portuguesa que unem duas orações, tá bom? Então, por exemplo, observem que existem palavras vermelhas nesse quadro, que é isto é, ou seja, tá bom? Então, vocês irão perceber que isto é vai estar ligando uma oração, né, com a outra. Turma, o importante é que vocês observem o que é uma conjunção. Conjunção ela vai estar ligando uma parte do texto à outra, tá bom? Então observem o que agora iremos ler nesse quadrado roxo, né? De folhas trifoliadas, isto é, compostas de 3 partes ou folíolos. Tem flores pequenas e alfazentas. O guaraná é uma cápsula, ou seja, um fruto seco que se abre quando maduro. Então observem que ele sempre vai estar explicando algo depois, tá bom? Então ela é uma conjunção explicativa, como no primeiro caso do isto é, por exemplo, de folhas trifoliadas. O que é trifoliadas? Aí o isto é vai estar conectando a informação depois. Então, de folhas trifoliadas, isto é, compostas de 3 partes ou folíolos. Deu para entender? Então, vocês irão
fazer a letra A, B e letra C, turma. Turma, questão 12 ainda da página 99. Um exemplo mostra aquilo de que estamos falando. Explica, diz o que é. Quer um exemplo? Mamãe só permite bebermos guaraná em datas festivas. Por exemplo, nos aniversários. Então observe que, por exemplo, está referido ao quê? Então, eu não gosto de bebidas com sabor artificial, como guaraná, por exemplo. Então, observando essas informações, que na 12 no enunciado já fala, eu também acabei de compartilhar com vocês, respondam a letra A e B. Se tiverem alguma dúvida, pode perguntar, que eu estou aqui para responder e ajudar vocês. Turma, questão 13 agora da página 100. Então, observe que continuaremos vendo, né? Ou seja, isto é, e por exemplo, que eu já falei que é o que, turma? Uma conjunção explicativa. Por quê? Porque ela une um termo a outro, uma frase a outra, dando a entender que é uma explicação que complementa a anterior, tá bom? Então vamos ao enunciado da 13. Use, ou seja, isto é, ou por exemplo, para juntar as frases. Para ficar agradável, evite repetir as palavras. Lembre-se de que as expressões isto é, ou seja, têm o mesmo significado e podem ser substituídas uma pela outra. Então você pode substituir isto é por ou seja, ou também por ou seja por isto é. Elas ambas têm o mesmo valor significativo e estarão fazendo uma ligação de uma conjunção explicativa. Então iremos responder a questão A e a questão B, tá bom? Turma, agora iremos fazer a 14. Então a 14, como já exercitamos a nossa mente, né, como aprendemos na aula de ciências, então vocês observem que sempre estamos falando de verbos. Então é para que a mente de vocês fiquem bastante exercitadas e possam estar fazendo melhor as atividades. Então, observe estas duas frases, página 100.14. As sementes do guaraná possuem substâncias excitantes. E a outra é: os índios maués preparavam uma bebida com as sementes. Turma, nessas duas frases, vocês irão responder a letra A e a letra B. Letra A: copie os verbos, um em cada linha do seu caderno. B: na frente de cada verbo, escreva se ele está no presente ou no passado. Apenas isso que eu quero de vocês, tá bom? E para concluirmos, iremos fazer a atividade de 18 da página 102, que é uma pequena redação, ok? Vamos treinar a escrita de vocês. Então, como mudou? Diz assim o enunciado da 18 da página 102. Escreva 2 parágrafos para contar. Como você era aos 5 anos. Então, características, qualidades. Você se imagina como você tinha sua fisionomia, como você era há 5 anos atrás. E a B, como você é hoje, gente. Tá bom? Então, turma, vocês irão fazer essas duas questões A e B. Lembrando que tem que ter 2 parágrafos e observando as instruções A e B, tá bom?